Ei, você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Eu sou o jornalista Humberto Amorim e estou aqui para apresentar o último programa desta semana. E você sabe que na sexta-feira, como de costume, nós convidamos uma personalidade da cidade de Manaus para abordar um assunto que tenha interesse geral. E o assunto de hoje bota interesse geral nisso, tá? Nós vamos falar sobre uma doença desconhecida, que incomoda, e como incomoda um monte de gente. E detalhe, essa doença, ela aparece quando ela quer. Ela aparece do nada nas pessoas. E não tem nada que as pessoas possam fazer. Agora, a boa notícia é que ela tem tratamento, tá bom? O chato dessa doença é que ela bagunça com a qualidade de vida das pessoas. E hoje em dia está todo mundo priorizando, né, a boa qualidade de vida, e essa doença veio para bagunçar tudo isso. Você já ouviu falar em urticária crônica espontânea? UCE, ela é mais conhecida como UCE no mundo médico. Vamos falar sobre isso. Agora, antes de eu passar para falar com a doutora Nádia Betti, que já está aqui comigo, você não está vendo ela, você vai já ver. Eu quero prestar a minha solidariedade a todas as pessoas de Manaus que amanheceram sem poder ir trabalhar, sem poder ir para casa, os transtornos todos causados pela greve do ônibus em Manaus. Então, a nossa solidariedade, isso realmente é coisa de terceiro e quarto mundo. Você não merece isso, você paga seus impostos, não merece isso. Lamentavelmente, está acontecendo, já aconteceu várias vezes. É uma vergonha, uma imoralidade o que aconteceu ontem, anteontem e hoje em Manaus. Isso é um desrespeito público para todos os cidadãos de bem, trabalhadores, pessoas que vivem na cidade de Manaus. Nossa solidariedade. Agora, aguarda só um pouquinho que a gente vai falar sobre a urticária crônica espontânea, tá? Você sabe o que é isso? Vai já saber. Muito bem, agora é para valer, e todos os leitores e leitoras do Portal do Holanda estão vendo a doutora Nádia. Eu falei que ela estava aqui pertinho de mim e ela está, tá vendo? Ela está aqui para fazer uma abordagem do ponto de vista da medicina, partindo desse ponto de vista, sobre a urticária crônica espontânea. Seja bem-vinda ao Hora H, doutora. Que bom que a senhora veio para tratar de um assunto que, inclusive, teve uma campanha lançada recentemente no Rio de Janeiro, e a base da campanha é que muita gente tem essa doença e não sabe. Uma grande parte das pessoas que tem a doença não sabe, doutora. Exatamente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim falar sobre esse assunto, que é a urticária crônica espontânea. E essa campanha que foi lançada no Rio de Janeiro, muito boa iniciativa para conscientização das pessoas a respeito do problema sobre urticária crônica espontânea. O que é exatamente essa doença? Porque no dever de casa aqui, para me entrevistar, eu aprendi que ela aparece realmente espontaneamente, ela fica por um tempo no lugar do corpo, depois ela desaparece, aparece no outro lugar do corpo. Isso. E sempre começa com uma coceirinha, talvez até gostosa, mas depois incomoda aqui na brincadeira, não é? Depois incomoda. A urticária crônica espontânea, o nome já diz muita coisa. Ela é crônica, é uma doença que dura longos períodos e ela é espontânea. Ou seja, não tem um único fator associado à piora. São vários fatores que podem piorar a urticária. Urticária é aquele famoso empolado, que as pessoas se referem, é muito fácil as pessoas se referirem dessa forma. Eu estou toda empolada. Geralmente, quando as pessoas se falam que estão empoladas, é porque estão com urticária. E ela aparece em forma de uma vermelhidão, doutor? É uma vermelhidão na pele, ela fica um pouquinho elevada e muito pruriginosa, coça bastante. O que leva as pessoas, que fatores levam as pessoas a desenvolver? São fatores externos, porque às vezes dizem, quando você come alguma coisa, você toma um remédio, quando você passa um perfume. Tem alguma coisa a ver com isso, a urticária crônica espontânea? A crônica espontânea, não.
mas existe a urticária de outras causas. Existe urticária relacionada à alimentação, ao uso de algum medicamento, à alergia à picada de inseto e várias outras causas de urticária. Até uma infecção viral, uma gripe, pode dar uma urticária. Só que é uma urticária aguda. Ela dura no máximo 6 semanas. A urticária crônica espontânea não está relacionada a esses fatores. As pessoas, pela sua prática, né, no dia a dia, as pessoas elas têm ido em busca de tratamento da urticária, elas têm noção inicialmente do que elas estão acometidas? Não. Muitas vezes elas acham que são várias crises. Ficam buscando, claro, naturalmente, algum fator que desencadeia. O que acontece muito é as pessoas começarem a tirar da dieta vários alimentos, porque a urticária ela vem diariamente, e aí você comeu uma coisa tal dia, outra coisa tal dia, acaba fazendo uma dieta de restrição absurda. E claro, eles procuram o pronto-socorro várias vezes. Só que para se chegar ao diagnóstico de urticária crônica espontânea é preciso um segmento. Porque ela é crônica. Antes disso, ela é aguda. É preciso haver o diagnóstico preciso de UCE. Qual é o profissional da medicina que deve ser procurado por uma pessoa que, de repente, desenvolve um vermelhidão na pele e não sabe o que é? Qual é o profissional da medicina que ela deve procurar, doutora? Bem, eu sempre oriento a população geral, se tem uma crise de alergia, procurar primeiro o serviço de pronto atendimento. Porque não se sabe se a crise de alergia vai ficar apenas numa urticária ou se vai evoluir para uma anafilaxia. Então, o primeiro atendimento vai ser feito no pronto atendimento, seja um SPA, um pronto-socorro. A partir daí, vai procurar os profissionais especializados. Pode ser um médico alergista ou um dermatologista. Existe uma idade, uma faixa etária na qual ela é mais preeminente, ela aparece com mais frequência nas pessoas? A UCE aparece mais em adultos. Crianças a também. A UCE é a urticária crônica espontânea. Mais em adultos. Mas ela pode acontecer em crianças, e crianças também têm muita urticária, só que aguda. Ela não chega a durar mais que 6 semanas. Quantos tipos de urticária existem, doutora? Só para a gente estabelecer isso. São muitos. Quais são os principais? Muitos. Tem as urticárias alimentares, medicamentosas, que são fatores específicos relacionadas a alergias a insetos, né? Tem as urticárias físicas. O que é a urticária física? É aquela que é desencadeada com o calor, com uma pressão sobre a pele, até com o frio, urticária vibratória. São várias causas de urticária. Agora, a UCE, ela é uma das que podem causar mais problemas nas pessoas? É a que mais traz transtorno. 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 Qualidade de vida prejudicada. Eu não classifico a UCE como a mais grave em relação à mortalidade, porque a UCE não dá anafilaxia, não evolui para uma anafilaxia. Alergias alimentares. O que é uma anafilaxia? É a reação mais grave da alergia. É aquela onde a queda de pressão fecha a garganta, com dificuldade respiratória. Quer dizer, que leva a consequências perigosas, né? Muito a anafilaxia é justamente isso. É justamente isso. Por isso que as pessoas devem procurar o serviço de pronto atendimento primeiramente. Eu vi um depoimento de uma pessoa que é portadora de urticária, que ela disse assim: a doença é o fantasma das minhas noites e é o carcereiro dos meus dias, porque me prende em casa. O que essa pessoa quis dizer com isso, doutor? É a qualidade de vida que é prejudicada. Como ela é uma condição recorrente, ela pode amanhecer o dia toda empolada, toda cheia de urticária. E ela sai na rua para fazer as atividades comuns e as pessoas olham, perguntam, fora o incômodo. E a senhora está falando já da questão da estética, social, né? Que chama atenção, sim, então, essa vermelhidão e que incomoda as pessoas. E ela não sai de casa. Não sai de casa. Leva a depressão, isolamento social. Isso em adolescente é muito perigoso. Quando a urticária eu fiquei imaginando, espontânea, principalmente no adolescente. A adolescente é muito perigoso. Doutora Nádia, e qual seria, nesse caso, tanto para adolescentes quanto para adultos,
Qual é o tratamento? Como é que é tratado a UCE? Tem steps, eles são degraus de tratamento. A UCE ela pode ser facilmente controlada com um antialérgico, que deve ser usado por um período prolongado. Quando ela não responde a um antialérgico, a gente pode ou trocar o tipo de medicamento antialérgico ou aumentar a sua dose, que aí seria o segundo degrau do tratamento. E tem o terceiro degrau, que é a imunoglobulina anti-IgE. É um imunobiológico. É uma forma de injeção que é dada uma vez por mês. Agora, doutora Nádia, essa palavra crônica assusta muito as pessoas, porque a leitura que a gente tem do que é crônico é que é para sempre, não tem cura. A UCE tem cura, quer dizer, ou ela é controlada? Ela é controlada, mas da mesma forma que ela veio do nada, que você falou que perfeitamente, ela surge do nada. Ela pode ir embora do nada. Tem pessoas que ficam 2 anos... Vai embora e não volta? Vai embora e não volta. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode, é o que a gente espera. Como ela aparece do nada... Eu posso, hoje, ou qualquer pessoa pode desenvolver o CE, porque ela aparece do nada, em qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu sempre oriento aos meus pacientes a manterem um pensamento positivo. O estresse emocional piora o processo alérgico. Então, ela, da mesma forma que ela veio do nada, ela pode ir embora do nada. Tem relatos de pessoas que duraram 2 anos, 5, 10, infelizmente até 50 anos. A senhora pede, então, dos seus pacientes tranquilidade, é isso? Tranquilidade. Vamos tratar esse problema com calma, é isso? Com calma, é. E o que eu observo também é que quando eles tomam ciência do que se trata, ficando mais calmo com aquilo que está acontecendo, eles melhoram. Eles param de ter... Eles ajudam no tratamento, eles ajudam no tratamento. Ficarem calmos. Ficarem tranquilos, isso. E a questão, doutora, que sempre me assusta em qualquer doença, eu mesmo ontem fui numa drogaria ontem à noite, por causa desse meu probleminha, e eu fiquei observando algumas pessoas pegando informações contínua com o balconista sobre o remédio para o que elas estavam sentindo. A automedicação da UCE é perigosa? Muito perigosa. Veja que eu falei agora há pouco de antialérgico. O que eu entendo por medicamento antialérgico é uma coisa, o que o balconista entende é outra, o que uma outra pessoa entende pode ser completamente diferente. Então, assim, o balconista não tem a formação para diagnosticar e tratar corretamente. Medicamentos antialérgicos pertencem a várias classes de medicamentos, não é um único remédio, que é preciso ter indicação médica. E essa doença, a senhora diria, então, ela está relacionada à autoimunidade de cada um? Quer dizer, ela mexe com o sistema imunológico das pessoas? Essa aí é uma boa pergunta, que é uma pergunta a ser esclarecida, inclusive no meio científico. É o que se busca. Por que as pessoas desencadeiam uma urticária do nada? Quer dizer, porque do nada aparece isso. Exatamente. Existem várias teorias. Essa resposta está sendo buscada, então? É buscada. Existem teorias, várias teorias a respeito do que isso, por que isso acontece, e uma delas é o problema da autoimunidade. É o seu corpo agredindo ele mesmo. Então, antes de fazer um diagnóstico de urticária crônica espontânea, a gente tem por obrigação investigar outras doenças da tireoide, doenças autoimunes, que porventura sejam a causa, o fator desencadeante da UCE. Eu li que uma em cada... Quer dizer, o número deve ser grande mesmo. A senhora concorda que em cada 200 pessoas... doutora Nádia, essa questão da incidência da doença, o que nos dizem os números? Porque um dado que eu colhi foi que 1% da população mundial está acometida de UCE. Quais são os números que a senhora tem? 30% da população mundial tem algum episódio de urticária na vida. Devido a alimentos e outras coisas. Seja ela aguda ou crônica. Alimentos, infecção viral, medicamentos. 30%. E 1% se refere só à UCE? A UCE. Agora, me diga uma coisa, doutora. Por quê? Porque, pelo menos por todo esse tempo que eu tenho de jornalismo, é um tempo que queira saber, mas eu jamais ouvi falar em UCE. Quer dizer, de repente, vem à baila uma campanha tendo como
alvo a UCE. O que houve? Que ela aumentou ou os estudos já puderam levar a melhor conhecimento para poder tratar com a população? O que houve? As duas coisas. As doenças alérgicas elas estão aumentando consideravelmente nos últimos anos, isso é um fato. Aí também entra a urticária e a UCE. Então, há um aumento de doenças alérgicas na população. E, consequentemente, as pesquisas médicas são feitas naquilo que há necessidade. A UCE é uma das doenças que, graças a Deus, está sendo bastante estudada nos últimos anos. Quer dizer, antes não haviam esses estudos aprofundados como agora. Antes não haviam. Agora, no Brasil, tem 5 centros de estudos de UCE credenciados, né? Então, 5 para o Brasil todo eu ainda considero pouco. Então, é provável que nos próximos anos a gente ainda vai avançar bastante. Qual é a situação em termos do tratamento, da assistência para pessoas com UCE aqui em Manaus? Qual é o quadro que a senhora pode nos apresentar? Bem, o primeiro ponto que eu considero já um entrave é o acesso desses pacientes ao especialista. Eu acho aí já é um entrave. Quando o paciente não acessa o especialista... Quer dizer, está difícil esse acesso em Manaus? Em Manaus. No interior, mais ainda. Eu imagino. Mas em Manaus é difícil. Então, se o paciente que tem uma doença crônica, assim como uma hipertensão, ele não consegue chegar ao profissional que vai acompanhar o tratamento, ele não segue a orientação, ele vai no balconista, ele toma um remédio que não deveria. Então, se perde. Então, a assistência ainda no estado do Amazonas, de uma forma geral, é muito pobre e deficiente. Se uma pessoa que está nos vendo nesse momento, que são tantas pessoas que estão nos vendo, ela quiser, por exemplo, amanhã mostrar ou alguma erupção na pele que está incomodando, para onde ela deveria ir? Quem ela deveria consultar? Bem, o médico alergista, ele é referenciado, não é livre demanda. Então, você tem que procurar primeiro um clínico ou um pediatra e ele vai encaminhar para o serviço especializado. Mas existe algum centro médico aqui em Manaus que trate disso? Quer dizer, que tenha esse serviço disponibilizado para a população? Existe o médico alergista e imunologista na Policlínica da Codajás. Este é um ponto onde as pessoas podem ir para consultar o médico. Elas são encaminhadas para lá. Eu não oriento que procure diretamente o PAN da Codajás, porque não é assim que funciona. Eles são encaminhados e o profissional atende no Hospital Alfredo da Mata, não existe essa assistência? O Hospital Alfredo da Mata, ele tem vários dermatologistas. Sim, também é uma outra opção. É uma outra opção. Sim, sim. Me diga uma coisa, a senhora acabou de dizer, doutora, que as alergias estão aumentando. O que a senhora quis dizer com isso? Aqui na Amazônia, isso aqui é um depósito de alergia, ou não é? O nosso clima, essa umidade toda, isso contribui para o aumento das alergias? Contribui, mas não é só isso. Não Existem é só outros isso. fatores. As alergias são doenças hereditárias. E existem outras teorias para se justificar o aumento da alergia na população mundial. Uma das teorias é a teoria da higiene. As crianças hoje não brincam mais no quintal, porque não tem um quintal. Deixa eu adivinhar, e não desenvolve anticorpos como as outras crianças. O sistema imunológico. A alimentação baseada em industrializados, ou mesmo alimentos naturais, mas que tem muita química, né, aqueles pesticidas, essas coisas. Então, isso aí são teorias que podem justificar o aumento das doenças alérgicas na população. Qual é o universo, hein, doutora, aqui em Manaus? Quer dizer, aproximado, logicamente. Não estamos atrás de precisão aqui, mas qual é o universo estimado pela senhora de pessoas que têm a UCE na cidade de Manaus? Não, acredito que dentro do estado da cidade de Manaus é igual a da estatística que temos a estatística de mundial. Forma geral. Não considero Manaus como uma cidade melhor e nem pior. Nós somos... Então nós temos muita gente que tem esse problema de UCE, né, doutora? Sim, temos bastante. Temos sim. Eu vi na campanha do Rio de Janeiro, quando eles lançaram, que a preocupação da campanha que 67% dos pacientes já haviam sido diagnosticados e tinham abandonado
o tratamento. O que leva essas pessoas e ao índice tão alto de abandono do tratamento? Impaciência. Educação sobre a doença. Você precisa conhecer a doença para poder você saber manejar. Então, assim, informação, palestra sobre a doença é muito importante. Como eu falei a princípio, o paciente que sabe do que se trata a doença, ele fica mais calmo e até melhora, porque ele adere melhor ao tratamento. E aí também tem a questão do acesso ao profissional. Não consegue agendar consulta, é difícil, a fila é grande, e aí acaba havendo essa perda de continuidade. Mas é fundamental que a pessoa não desista, né, doutora? Porque a Com senhora certeza. mesma falou há pouco que a UCE, ela pode ter outros desenvolvimentos e outras consequências se não for devidamente tratada, não é isso? Exato. Tem que fazer um acompanhamento, porque um determinado momento você está precisando deste remédio nesta dosagem. Possa ser que daqui a 3 meses você ou precisa aumentar o remédio, ou precisa diminuir, ou precisa trocar. Então, assim, não é que o remédio não está mais funcionando. É que você aumentou, você está numa urticária que agora não está mais controlando com aquele. Você precisa trocar. Talvez você precise de um imunobiológico, é um outro tipo de remédio. Talvez você Quer dizer, o remédio não está mais fazendo efeito, em outras palavras, é isso? Para aquela urticária, para aquela crise. Para aquela pessoa. O tratamento é individualizado. Então, é o seu tratamento, é para você. Não é um tratamento universal. Doutora Nádia, onde é que as pessoas que queiram lhe procurar, onde elas lhe encontram aqui em Manaus? Seu endereço, seu telefone. A gente já está mostrando seu telefone aí para as pessoas. Qual é o endereço onde as pessoas podem lhe buscar? Bem, eu atendo todos os dias no período vespertino no Centro de Alergia e Imunologia do Amazonas, que fica na Djalma Batista, no edifício Atlantic Tower. E eu atendo também aos sábados pela manhã. Pela manhã. Sim. E o telefone é esse aí para marcar uma consulta, um atendimento? Uma consulta é 3342-6819. Doutora Nádia, Beth, muito obrigado por ter vindo ao programa. A senhora deu uma aula aqui para mim de um assunto totalmente desconhecido. Eu iniciei o programa dizendo que era uma doença desconhecida, que aparece do nada, mas a próxima vez que nós falarmos de UCE, eu já vou dizer, é uma doença que aparece do nada, mas desconhecida não é mais, porque a senhora nos trouxe muitas informações importantes sobre este mal. Muito obrigado, doutora Nádia. Eu que agradeço e me ponho à disposição para futuros esclarecimentos. Para mim é um grande prazer falar sobre o assunto. Obrigado, doutor. Você está vendo aí? É o seguinte, a vermelhidão, uma coceirinha que começa pequenininha, daqui a pouco está te incomodando. Isso pode ser algo que totalmente desconhecido, que aparece do nada na gente e que precisa da observação de uma opinião médica. Vá ao médico, não vá ao cara do balcão lá na farmácia, porque você pode complicar mais ainda, né, um caso que pode ser devidamente tratado se você falar com a pessoa certa. Tá bom? Desejo a todos um feliz final de semana, que a semana que vem a gente tenha ônibus, a gente tenha uma semana mais fácil, menos estressante do que essa que nós tivemos agora. Tá bom? Eu desejo tudo de bom para vocês. Segunda-feira, a partir das 17 horas, eu estou aqui. Obrigado pela companhia. Até lá.